Graça e paz, abençoados. Tudo bem, meus irmãos, eleitos do Cristo ressuscitado? Olha eu aqui, quem nos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio, ok? Gostaria de compartilhar mais uma palavra do Cristo ressuscitado, ok? Está registrado aqui no livro, a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Abra sua Bíblia aí, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, diz assim: Mas, ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Meus amados, queridos, antes de tudo, nós devemos entender algo importante. É bem verdade que muitos já sabem o significado ou o que é uma epístola, mas tem muitos se achegando, que não tem este conhecimento e não sabe o que é uma epístola. O que era uma epístola? Naquela época, o que era uma epístola? Nós vemos que a palavra epístola, ela vem do prefixo grego epi, que significa de ponta a ponta. Mas no substantivo estola, significa manta. Conta-se naquela época que as cartas propriamente ditas eram colocadas nas mantas que ficavam nas duas pontas de uma manta. Essa manta era colocada sobre o lombo de um jumento que levava o destinatário das cartas. Então, nesse caso, epístola era um recipiente, Era um recipiente que levava as cartas, ok? Isso era uma epístola. Um recipiente que levava as cartas. Mas hoje nós chamamos de epístola aos Romanos, epístola aos Gálatas, epístola aos Filipenses e assim sucessivamente. Ou carta aos Romanos, cartas, aos Gálatas, cartas aos Filipenses. Então, se você falar epístola ou cartas, é a mesma coisa, ok? Eu gostaria de colocar um subordinado tema para esta mensagem. O tema para esta mensagem é propósito, ou por que não dizer propósitos da epístola aos Gálatas. Ou seja, propósitos da epístola de Paulo aos Gálatas, ok? Este será o tema para esta mensagem, para fixar bem no seu coração e na sua mente este tema. O tema é propósitos da epístola de Paulo aos Gálatas. Meus irmãos, as epístolas que Paulo escreveu aos irmãos de Gálatas teve diversos propósitos, diversos. Só que eu gostaria de citar somente 3 propósitos, para que este vídeo não fique tão longo, ok? Um desses propósitos da epístola de Paulo aos Gálatas foi opor-se à influência dos mestres judaizantes que estavam tentando destruir a autoridade apostólica de Paulo, ok?
Este é o primeiro ponto de um dos propósitos da epístola de Paulo ao escrever aos irmãos de Gálatas. Paulo, ele escreve para opor-se contra os judeus, que é os judaizantes, que estava tentando destruir o seu apostolado naquela época. Portanto, que quando nós lemos as epístolas de Paulo aos Gálatas, nós vemos que existe um grupo de judeu tentando persuadir os irmãos de Gálatas. Vou repetir. Existem uns grupos de judeus que está tentando persuadir os Gálatas, está tentando enganar os Gálatas com as suas falsas doutrinas, querendo colocar os costumes do judaísmo numa igreja gentílica, que já tinha ouvido o evangelho da graça, do Cristo ressuscitado. A igreja de Gálatas, os irmãos de Gálatas, eles já estavam alicerçados na graça, no evangelho da graça, no evangelho do Cristo ressuscitado. E, por incrível que pareça, nós encontramos alguns judeus tentando persuadir, tentando enganar, trazendo outras doutrinas e querendo que os Gálatas viessem a praticar essas doutrinas da lei de Moisés. Ok? Então, quando esses grupos de judeus eles chegam aos Gálatas, ele tenta persuadir eles. Eles tentam enganar eles, dizendo as seguintes palavras: olha, este Paulo que vem anunciando este evangelho para vocês, ele é um falso apóstolo. Este Paulo que vem ensinando vocês, ele é um herético. Então nós encontramos na Bíblia Paulo ele defendendo o seu apostolado. Nós vamos ler agora, abra aí a sua Bíblia, rapidamente, no livro de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, vamos ler o versículo 1, ok? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz e o que Paulo está falando para os irmãos de Gálatas. Porque esse grupo de judeus tentando colocar outras doutrinas para que eles viessem seguir, esses outros, colocar na igreja de Gálatas rudimentos, que era a lei de Moisés, querendo que eles viessem a circuncidar, né? Querendo que eles viessem a entrar nos rudimentos da lei de Moisés. E agora eles vêm acusando que Paulo seria um falso apóstolo, que Paulo seria um herético. Está entendendo? Então Paulo ele escreve essa carta para defender contra esse grupo de judeus, contra o seu ministério, contra o seu apostolado. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, defendendo-se o seu apostolado. E nós entendemos que Paulo ele já começa, olha, o meu apostolado, o meu chamado, não foi homens que me escolheu. O apóstolo começa a escrever aos irmãos de Gálatas dizendo, olha, o meu apostolado não foi homens ou mulheres, ele quis dizer, não foi por vontade humana, não foi por vontade
do ser humano. Não. Aí ele pega e diz, leia, vamos ler. Gálatas, capítulo 1, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Paulo, apóstolo, leia, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Paulo escreve essa carta aos Gálatas defendendo o seu apostolado, porque havia um grupo de judeus querendo infiltrar essa falsa doutrina para os irmãos de Gálatas que já tinha recebido a graça, o evangelho da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado. E agora eles estavam vindo para querer infiltrar a lei de Moisés neles de novo, que outrora eles estavam, mas eles receberam essa graça, esse evangelho do Cristo ressuscitado, e agora eles queriam ser iludidos, enganados, e agora ele estava querendo destruir o apostolado de Paulo. E Paulo vem se defendendo. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Paulo, ele foi separado, não foi por homens. Paulo foi separado, não foi por Pedro. Paulo foi separado, não foi por Tiago, por João. Não, por nenhum dos discípulos ou dos apóstolos. Paulo, ele foi separado apóstolo pelo próprio Cristo. Olha o que ele diz. Leia. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens. Paulo já vem quebrando, falando, alertando os Gálatas. Olha, o meu apostolado não é da parte dos homens, e nem por homem algum. Aí ele diz, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Meus irmãos, eu não fui levantado por homens. Não foi homens que me separou para o apostolado. Não foi Pedro, não foi Tiago, João, não. Foi Jesus Cristo. Então Paulo escreve essa carta ela tem alguns propósitos. Um desses propósitos é anunciar aos irmãos de Gálatas que estava em graça, que o apostolado dele não era da parte de homens. E nós vamos ver aqui, leia aí, abra a sua Bíblia, continua aí, no capítulo 1, verso 15, você vai encontrar Paulo dizendo, olha, Deus me escolheu antes, desde o ventre da minha mãe. Nós vimos que Deus tinha esse propósito com o apóstolo Paulo, para o apostolado, como apóstolo. Mas os homens judeus tinham inveja do seu apostolado, do seu chamado. Eles tinham ciúmes do seu chamado, da sua missão, e queriam de toda forma destruir o chamado do apóstolo Paulo. Mas quando o ser humano, o homem, ele tem um chamado de Deus, não é homem e não é mulher, não é ninguém que impede o chamado de Deus na vida dele ou na vida dela. Quando Deus ele tem um chamado, ninguém impede, irmãos. Nada impede. E Paulo ele fala, dizendo lá no livro a Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 15. Vamos ler? Abra aí, vamos ler. Capítulo 1 de Gálatas, Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 15. Vamos ler o verso 15? Olha o que diz o verso 15. Vamos ler. Diz assim, presta atenção, leia junto comigo. Mas, o que eu estou lendo aí está escrito na Bíblia, queridos. Acompanhe aí na sua Bíblia. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça. Paulo está dizendo, mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, não é para a lei de Moisés.
Deus já tinha um plano com o apóstolo Paulo desde o ventre da mãe dele, antes de ele nascer, meu querido. E esse chamado não era um ministério de morte, não era um ministério de lei, não era um ministério de Moisés, da lei de Moisés, não. Olha o que está escrito: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Graça não é lei. Os judaizantes queriam enfiar lei lá nos irmãos de Gálatas, querendo que eles viessem guardar os costumes de Moisés, as leis de Moisés. Portanto, que Paulo vos diz, né? Ó insensato Gálatas, lá no capítulo 3, verso 1, Paulo chama eles de insensatos, que deixou ser persuadido, né, por esses falsos irmãos que seriam os judeus, querendo colocar a lei de Moisés, costume, lei de Moisés, que eles viessem guardar a circuncisão, o sábado, dízimo, né? Então queria colocar tudo isso, a lei de Moisés, de volta nos Gálatas. E Paulo, ele veio se defendendo. Ele diz que, Paulo escrevendo, que o chamado dele é desde o ventre da mãe dele. Está aqui, ó, Gálatas 1,15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O chamado do apóstolo Paulo foi desde o ventre da mãe dele. Assim é eu e você, meus irmãos. Deus, o plano dele, o projeto dele, já foi antes de você existir nessa terra. Deus já tinha esse chamado para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas, eleitos do Cristo ressuscitado. Não para viver na lei de Moisés, como a religião vive hoje. Estão tudo aí envolvido na lei de Moisés. Estão com véu. Estão vivendo a lei de Moisés. Paulo disse que quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Então, na verdade, na realidade, estão tudo debaixo da lei de Moisés. Um momento. Abençoados, vamos continuar o segundo vídeo, ok? Para não ficar muito longo, vai ser a continuação, mesmo tema, a mesma mensagem, ok? Graça e paz, forte abraço do seu irmão Cláudio. Se inscreva neste canal, deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo, ok? Este ficará como vídeo 1. Vem o vídeo 2 aí e nós vamos finalizar, ok? Graça e paz.